como é o processo de adoecimento que pode levar uma pessoa a ficar doente, a ter um quadro de depressão, por exemplo. Pegando a minha experiência específica como exemplo, né? No ano passado, pessoal, foi um dos anos, não sei quem de vocês está acompanhando a minha história, né, profissional. No final de 2022, eu pedi exoneração, eu era professor universitário, concursado, professor adjunto permanente da Universidade Federal de Santa Catarina. No final do ano, eu pedi exoneração desse cargo para me dedicar exclusivamente a essas atividades no digital, a produzir a pós-graduação que eu lancei no final do ano passado, o podcast que a gente está retomando agora e por aí vai, né? Não vou entrar em detalhes dos motivos que me levaram a pedir exoneração, posso gravar um outro episódio para falar só sobre isso, mas fato é que eu pedi exoneração. Me mudei para o Rio de Janeiro, que é onde meu filho mora, mudei para o Rio de Janeiro para ficar próximo dele e ao mesmo tempo tive toda essa mudança profissional, né? A minha prática profissional mudou muito, quer dizer, mudou em alguns aspectos, pelo menos, né? Eu ainda continuo dando aula, eu ainda continuo trabalhando com pesquisa de certa maneira, ainda continuo fazendo divulgação científica, mas dentro de um contexto bem diferente, que agora é no digital, tem câmera, tem o Instagram, tem o YouTube, com as suas regras de como eles funcionam, tive que aprender muita coisa nova. Pegando isso tudo como um todo, pessoal, o que eu quero dizer é que o ano passado, em especial, foi um dos anos mais desafiadores para mim. Foi um dos anos mais difíceis, muita coisa nova, muita coisa acontecendo. O que aconteceu comigo, né? Pegando aqui como exemplo. No ano passado, né, começaram a surgir sintomas que a gente observa em quadros de burnout / depressão. Eu tô colocando os dois meio que juntos porque a verdade, sendo honesto aqui com vocês, é que eu não cheguei a ser diagnosticado realmente, né? Conforme foi tendo o processo de adoecimento, mas muitos dos sintomas batem bastante com os sintomas, com os critérios utilizados no diagnóstico desses quadros, mas sendo honesto com vocês, eu não fui diagnosticado mesmo, e eu estou misturando aqui burnout com depressão, porque são dois quadros clínicos no quais a gente tem muitos sintomas parecidos, não são os mesmos, muito parecidos. O burnout tende a ser mais relacionado ao trabalho, a depressão tende a ser um quadro mais geral, não relacionado apenas ao trabalho, né? Mas no meu caso é até difícil separar um pouco, porque eu trabalho em casa, eu tô aqui no meu office, no meu próprio apartamento, então é um pouquinho difícil separar trabalho de coisas que não são trabalho, até porque eu tô mais ou menos no mesmo ambiente, né? Mas de qualquer forma, importante aqui dizer que no ano passado começaram a surgir sintomas de burnout, depressão. Eu comecei a ter problemas para dormir, eu comecei a ter que me esforçar mais para conseguir continuar dormindo bem, e como vocês sabem, especialmente quem me acompanha há muito tempo, eu sou um cara que priorizo muito a saúde, especialmente o sono. É um tema que eu estudo muito, é um tema que, inclusive, tem vários outros episódios do podcast super bem vistos, no qual eu falo sobre sono, o que é o sono. Quem quiser assistir esses episódios, só ir ali no YouTube, escrever Andrei Maier e sono, vocês vão encontrar lá, tem mais uns 3, 4 episódios só sobre sono, o que fazer para dormir melhor, o que fazer para mudar o horário de sono, o que fazer para acordar mais cedo e dormir mais cedo, e acordar mais disposto e por aí vai, né? Mas mesmo eu, que talvez possa ser visto como um especialista em sono, para vocês verem, comecei a ter alguma dificuldade para dormir, comecei a ter dias no qual eu estava muito cansado, uma fadiga excessiva. É normal a gente de vez em quando ficar cansado, depois de trabalhar muito, mas começou a se tornar algo incomum para mim, né? Uma fadiga excessiva. Então eu já acordava meio cansado, com pouca energia, comecei a ter mais dificuldade em me motivar para o trabalho, comecei a ter uma espécie de desmotivação, por conta disso tudo, né? Se você está com pouca energia, desmotivado, vai ser naturalmente mais difícil ter foco. E são temas que, inclusive, eu discuti bastante em outros episódios. Quem quiser saber mais sobre motivação, sobre vícios, sobre foco, sobre TDAH, tem outros episódios do podcast sobre esses temas todos, então não vou entrar em detalhes aqui, né? Quero só aqui ilustrar os sintomas que foram surgindo no ano passado e foram ficando cada vez mais frequentes, que em conjunto colocam a gente dentro de um quadro que a gente pode chamar, em alguns casos, de burnout, até se for algo mais relacionado ao trabalho, ou até mesmo
mesmo um quadro de depressão, né? Mesmo que seja um quadro mais leve, mas um quadro que a gente chama de depressão, esses são os sintomas característicos, né? Pouca energia, desmotivação, anedonia. O que é anedonia? É como se fosse uma perda da capacidade da pessoa de buscar e sentir prazer em atividades que antigamente ela gostava de fazer, né? Então, isso de fato começou a acontecer comigo, uma baixa energia, uma desmotivação, tanto para o trabalho, que é algo que eu sempre fui muito motivado, né? Quem me conhece aí, vocês talvez percebam aqui no vídeo ou em outros vídeos, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de estudar, gosto muito de dar aula. Eu comecei a sentir uma pouca energia para o trabalho, dificuldade de foco, uma coisa já incomum, mas mais do que isso, comecei a ter um quadro de fato de, em alguns dias pelo menos, que a gente chama de episódios depressivos, né? Que são episódios, né? Então pode durar um dia inteiro ou alguns dias. Tem um episódio depressivo no qual você tem ali pouca energia, tá desmotivado e dificuldade de ter foco, não tá legal, humor deprimido naturalmente. E aí eu entrava num quadro de anedonia mesmo. Eu percebia que eu não tinha motivação para qualquer atividade que envolvesse exercer esforço, né? Incluindo atividades que eu antigamente gosto, que eu ainda gosto e gostava muito, né? Ler, assistir uma série, sexo de um modo geral, né? Então, assim, é um quadro de anedonia, realmente é como se você perdesse a capacidade de sentir e buscar prazer em atividades que antes eram agradáveis e prazerosas para você, né? E isso tudo começou a me chamar muita atenção porque é muito incomum, assim, eu nunca tinha, para ser sincero, eu nunca tinha experimentado isso dessa maneira como foi no ano passado. Então esse pacote de coisas já era muito incomum, sempre fui um cara muito bem-humorado, muito motivado para o trabalho. Claro que todo mundo tem momentos bons e ruins, né? Tinha momentos que eu fiquei triste ou fiquei frustrado, acontece. Mas o que eu percebi no ano passado é que esses episódios, esses sintomas relacionados, que podem estar relacionados à depressão, não necessariamente você ter esses sintomas quer dizer que você tem depressão, tá, pessoal? Ou tá num burnout, tá? Mas, de fato, são sintomas característicos, alguns dos sintomas característicos que a gente observa nesses quadros clínicos, né? E eu comecei a observar esses sintomas surgindo com uma frequência incomum, né? Tô dormindo mal, daí eu comecei, sei lá, uma vez por semana, acordar muito cansado, acordar assim, sem condições. Eu tinha que tirar o dia para não fazer nada, no meio da semana, assim, numa quinta-feira, acordava me sentindo exausto, né? Assim, realmente uma exaustão, um quadro anedônico, não queria fazer nada, queria ficar prostrado, humor deprimido, um episódio depressivo, né? E eu percebi que esses episódios começaram a ficar cada vez mais frequentes.